É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência. da nutrição. Sejam todos bem-vindos ao podcast Ciência da Nutrição. Hoje, como vocês estão vendo, eu estou aqui sozinho, sem a minha companheira, a doutora Luana Aquino, que teve um probleminha hoje na nossa gravação, mas, sem dúvida nenhuma, está mandando boas energias aqui para o nosso programa. Para você que não conhece o nosso podcast, o podcast ele tem como principal objetivo trazer informação nova e atualizada para você que nos acompanha, mas mais do que isso, a gente espera que essas informações da área da ciência da nutrição, eles possam, de fato, impactar o dia a dia, os hábitos de vocês, e que essas informações, então, entrem como dicas para o dia a dia de cada um que nos acompanha. A gente queria muito agradecer a você que está nos acompanhando e para você que está chegando hoje, a gente pede, então, que você se inscreva no canal, marque as notificações, isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Hoje nós vamos trabalhar com uma temática assim, bastante distinta, eu poderia dizer assim, mas que a gente recentemente, pelos principais veículos de comunicação, a gente tomou um pouco mais de conhecimento, né? Nós vamos falar hoje sobre nutrição e alimentação dos indígenas. Para a nossa convidada de hoje, né, a nossa convidada que vai nos ajudar a esclarecer um pouco esse tema, vai ser a doutora Aline Alves. A doutora Aline é docente do Instituto de Nutrição José de Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é membro de um grupo de trabalho de saúde indígena da Abrasco. Para você que não conhece a Abrasco, entra no site aí, que é uma sociedade muito importante. E também do grupo interdisciplinar de segurança alimentar e nutricional da UFRJ. Ela tem o seu doutorado feito pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, e a gente fica muito feliz assim de ter uma pessoa que trabalha com essa temática, né? Nós somos poucos ainda nutricionistas que são antenados com esses tipos de populações. Queria muito agradecer a sua presença aqui, Aline, conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Anderson. Obrigada aí a todos pelo convite. É um prazer estar aqui nesse momento, né, com vocês e falando de uma temática que, para mim, é muito cara no sentido de que da importância dela não só no atual cenário, mas eu acho que ao longo, né, da minha vida, da minha construção. O Anderson já me apresentou um pouco, né, da minha trajetória, e eu acho que e esse podcast, né, tem toda uma temática voltada para a nutrição, eu acho que ele tocou num ponto que é super importante de quanto, principalmente os profissionais da área de nutrição em especial e da área da saúde como um todo, não trabalham realmente não só com povos indígenas ou com outros grupos considerados mais socialmente vulneráveis ou invisibilizados na nossa sociedade, né? A gente, talvez por uma formação muito biologicista que a gente ainda tem, eu coloco, né, todos os profissionais de saúde nesse bolo. E aí é só para vocês saberem um pouco, a minha aproximação com a temática veio desde a minha graduação. Eu tive o prazer, né, e aí de conseguir fazer esse encontro ainda enquanto aluna de graduação, primeiro enquanto bolsista de IC, e aí desde então isso já tem, claro, né, tem uns 20 anos aí, e aí desde então eu venho trabalhando com o tema por diversas frentes, né. Então, Aline, a gente sempre no início do podcast gosta de explorar um pouquinho isso assim do nosso convidado. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa sua trajetória. Como é que você chega na área da nutrição, né? Como é que foi isso na tua cabeça, na tua construção? E depois, dentro da nutrição, como é que você se aprofunda em estudar a nutrição indígena, dos indígenas, digamos assim? Então, na escolha, na verdade, eu sou formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, pela UERJ. A escolha, como talvez uma boa parte na época, né, a nutrição não era a minha primeira escolha, mas me atraía claro, pela área de alguma maneira, mas tinha uma coisa que me incomodava muito na nutrição, que era o fato de eu não me imaginava fazendo dieta atrás de um consultório, ou então no ambiente hospitalar, que é normalmente o que a gente conhece, está associado, né, ao profissional nutricionista, né, principalmente quando você ainda não está na faculdade e tal, então as pessoas têm essa sensação. E eu tinha essa sensação também, mas eu não queria isso para minha vida, isso eu tinha clareza. E o primeiro ano, como quase todos os cursos, é muito, né, voltado para essa área muito biomédica, tá? Era uma coisa que eu realmente me incomodava. E aí, quando tive a oportunidade, sempre gostei, na verdade, de assuntos
talvez por uma questão também muito pessoal, de assuntos direcionados mais para essa área que a gente chama de nutrição social, né? Mas quando eu tive a oportunidade lá ainda na UERJ, de ter uma seleção para iniciação científica, onde o projeto era voltado para desnutrição de crianças. E aí eu estou falando isso do ano de 2002, 2003. Então, assim, essa temática de desnutrição em crianças, olha o tempo que a gente, né, vem falando, vem trabalhando com isso. E aí, quando eu olhei isso, eu falei, nossa, primeira coisa, né, aquela coisa muito natural, que a gente, infelizmente, não tem essa proximidade com o tema. Nossa, de indígenas, olha, nutricionista pode trabalhar com indígenas, que coisa legal, pronto. E aí foi realmente, foi a minha porta de entrada para daí, não só para essa área, e depois, não só de formada, que eu sempre trabalhei muito não só para a área de pesquisa, tive a oportunidade de fazer outros trabalhos pontuais, e aí também com outros grupos, né, que são invisibilizados de alguma maneira na sociedade. Então, a minha trajetória, eu acho que até hoje, acho que o meu trabalho é sempre voltado para as desigualdades em saúde, alimentação e nutrição. Então, assim, claro que a gente começa depois, ao longo do tempo, tendo a possibilidade de trabalhar com outros grupos, né, na nossa sociedade, mas sempre com essa pegada muito das questões de desigualdades e iniquidades em saúde que são muito fortes. É uma das coisas que mais me norteia, digamos assim, no meu trabalho, né, que é o que, enquanto profissional de nutrição, posso fazer e faço para diminuir essas desigualdades sociais que existem no nosso país. Então, acho que esse é um pouco do fio condutor que lá atrás talvez eu tivesse isso, né, enquanto aluna eu não sabia e continuo seguindo até hoje com os trabalhos que eu procuro fazer, eu procuro atuar, enfim, de alguma maneira. Bem interessante você colocar essa questão de quando uma determinada temática nos pega, né? Acho que tem algo a mais que nos leva, nos motiva na profissão. Eu queria agora entrar um pouco na nossa temática de hoje do podcast, e antes que a gente pudesse falar da alimentação em si, né? Acho que tem muita gente talvez ouvindo a gente, né? E a maior parte mora na cidade grande, digamos assim, desconhece um pouco essa realidade da população indígena, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim do panorama da população indígena hoje, qual a importância que isso tem para o país e quais foram as principais modificações que foram ocorrendo ao longo desse tempo, assim, que talvez a gente não imagine, mas vocês que estudam de perto essa população, são desafios para a gente hoje com relação ao cuidado da saúde da população indígena. Então, eu acho que esse ponto que você tocou é um ponto que eu sempre, quando eu vou falar alguma coisa relacionada à saúde indígena, né, saúde e nutrição de povos indígenas, eu volto e começo falando sobre a questão da gente reconhecer a sociodiversidade que é envolvida, né? Quando a gente fala de povos indígenas, a gente tende a juntar tudo num bolo só, né? Inclusive a terminologia que a gente usa, né, que são povos indígenas, mas, na verdade, a gente está falando de mais de 300 etnias, sabe, com mais de 180 línguas falantes, com uma população que, no último censo do IBGE, chegava em torno de 900 mil indivíduos. Então, isso, a gente está falando de um censo que ocorreu há mais de 10 anos atrás. A gente tem uma perspectiva, sem dúvida nenhuma, de aumento desses números, né? E aí, além disso, a gente está falando de um grupo que vive majoritariamente, sim, numa área rural, mas a gente tem em 2010, tinha em torno de 40% dos povos indígenas que viviam na área urbana, e a gente desconhece isso, né? Claro que existem cidades onde você tem um número, né, mais expressivo de pessoas, né, que auto-reconhecem como indígenas e outras não. Mas está falando de uma maneira geral de características socioculturais e políticas que são muito diferentes e muito entrelaçadas, né? E são com relações históricas e sociais muito diversas também, né, na nossa sociedade. E ao longo desse tempo, conforme você foi falando, na verdade, os povos indígenas vêm passando, e ao longo de vários anos e várias décadas, né, têm sofrido inúmeras transformações socioeconômicas, ambientais, enfim, que acentuam as inúmeras desigualdades e iniquidades existentes. Então, assim, é muito comum, não é raro a gente encontrar indicadores de saúde de maneira geral, de saneamento, enfim, de desnutrição, de qualquer outro indicador de saúde muito mais desfavorável para os povos indígenas. Então, quando a gente pensa em povos indígenas, que a gente tende a questão a associar aquela coisa assim, um povo que vive no meio do mato, que vive naquelas casas, né, que a gente
fica naquele imaginário que talvez até em época de ensino infantil, ensino fundamental se explore, mas que são características completamente diferentes. A gente tem um estigma, inclusive, em caracterizar o que é um indígena, né? A gente tem um estigma de falar, um indígena tem que ter determinada cor da pele, tem que ter determinado tipo de cabelo, determinados adornos, e se não for assim, não é indígena. Quantas vezes a gente ouve falar, né, essas coisas, não, mas aí não é mais indígena, porque não está na aldeia, não é mais indígena. Sim, são situações que envolvem também preconceito, que envolvem situações de desconhecimento mesmo como um todo, porque o ser indígena vai uma coisa que é muito mais além do que ele veste, da cor da pele dele, vai além, tem muito uma relação muito mais com o território que ele vive, com a história da vida dele, com a sociedade que ele está inserido, que se ele reconhece, ele é reconhecido, e isso não precisa estar preso num determinado lugar também. Porque às vezes acha que assim, é indígena quando vive lá na aldeia, quando vive em determinado local, saiu de lá não é mais. Isso também é uma característica que a gente acaba ouvindo muito, né? E isso não é uma verdade. Então, assim, a gente na rua, na verdade, no serviço de atenção básica, no âmbito hospitalar, em qualquer outro local. É claro que, enfim, eu sou do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro não é um dos estados que tem, em termos numericamente, maiores números de indígenas, pelo menos não era. A gente ainda vai ver com os dados do censo que vão ser ainda lançados, mas eles podem estar em qualquer lugar. Enquanto nutricionista que atua, a gente pode esbarrar e ser um indígena. Agora, por que a gente não sabe? Como é que a gente vai saber que ele é indígena? Somente se a gente perguntar. Não tem outra característica. E a gente, principalmente aí eu vou falar num ponto de vista onde eu sempre abordo, né, quando eu trabalho muito também com avaliação nutricional, com alunos, eu falo, quando você vai pensar numa anamnese, até para conhecer um indivíduo, você, ok, pergunta o nome dele. Como é que você sabe se ele se identifica de uma outra maneira, além, sei lá, da orientação sexual dele ou qualquer outra coisa? Você tem que perguntar, porque pelo sobrenome dele, pelo rosto dele, pelas características físicas dele, a gente não vai saber. Então, isso é uma coisa que acaba sendo muito comum quando a gente trabalha com povos indígenas, que envolve esse preconceito e esse desconhecimento ao mesmo tempo, né? Então, de uma maneira geral, o que a gente tem nos diversos grupos indígenas do nosso país são essas transformações que impactam e têm impactado muito de maneira negativa nesses indicadores de saúde. E, além disso, a gente também tem um outro ponto, e eu estou falando que é o que a gente conhece, né? A gente, na verdade, tem várias lacunas ainda no que diz respeito a conhecer o perfil de saúde e nutrição de povos indígenas. Lacunas essas, quando comparado aos anos 90, que é onde a gente tem 80, quando a gente começa os primeiros estudos relacionados lá em relação à questão do perfil de saúde e nutrição de povos indígenas, né? 90 começa a aumentar um pouco mais, e nos anos 2000, até mesmo pela questão mesmo do cenário político e social que muda, né? A gente tem a primeira política nacional de saúde de povos indígenas no início dos anos 2000, a gente tem todo um conjunto de políticas voltado para a promoção da equidade em saúde, então a gente tem todo um conjunto de ações também direcionado aos povos indígenas. Então, aí a gente começa a conhecer um pouco mais, mas ainda assim a gente, ao longo do tempo, tem estudos que são muito pontuais, né, com determinados grupos étnicos, alguns grupos étnicos a gente conhece um pouquinho melhor do que outros, a gente tem um único inquérito nacional, ou seja, a gente tem um único estudo onde a gente pode ter abrangência nacional e pode falar sobre os povos indígenas do Brasil, que aconteceu em 2008 e 2009, que foi o primeiro inquérito nacional de saúde e nutrição de povos indígenas, que eu também participei. Então, assim, a gente só tem esse panorama. Fora isso, o que a gente sabe vem desses estudos pontuais. A gente não tem um sistema de informação que tem dados que possam nos dar esse panorama ao longo do tempo. A gente tem uma base de dados que é muito desfragmentada ainda, então, diferentemente dos não indígenas, a gente não tem essa caracterização ao longo do tempo, longitudinal, né? Como a gente fala, por exemplo, eu costumo dizer muito isso, a gente sabe que entre os não indígenas a desnutrição diminuiu, ela tem se mantido baixa e a obesidade aumentou e tem aumentado. Entre os povos indígenas, o que a gente sabe? Que a obesidade provavelmente está aumentando, e aumentou quando a gente compara, claro, com os estudos dos anos 80, 90, e aumentou em proporções muito maiores, mas isso não de maneira nacional, mas falando de alguns grupos, do que
aos não indígenas, e a desnutrição, que a gente sabe também a partir de estudos pontuais, é que ela se mantém de alguma maneira muito elevada. Em alguns grupos, ela continua muito elevada, não raro atinge metade da população, e outros talvez possa diminuir, nem isso a gente consegue responder, porque a gente precisa ter esses dados longitudinais. Então, assim, isso é outra grande lacuna quando a gente pensa em saúde de povos indígenas. A gente fala de um perfil que a gente também, claro que muitas coisas mudaram, melhoraram, mas que a gente ainda assim desconhece também bastante, até hoje. Bem legal. Acho que a Aline deu para a gente um panorama muito importante, né, sobre quem a gente está falando. E aí, para ajudar a gente a esclarecer um pouquinho mais, eu queria chamar a Camila. Camila, o que você está achando do nosso podcast hoje? Qual é a dica que você vai trazer para o nosso ouvinte? Olá, Anderson, olá, Luane, olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito interessante e é de suma importância que falemos sobre os diferentes graus de profundidade, aspectos biológicos, antropológicos e até mesmo ecológicos do processo saúde, doença e nutrição em comunidades e ou etnias específicas. Por isso, deixo como dica para você ouvinte o Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, que mostra resultados do maior estudo sobre povos indígenas realizado no país, apresentando uma radiografia das condições de vida desses povos. Este inquérito nacional revela o perfil de saúde e nutrição dos povos indígenas, sendo uma realização da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, e a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, a Brasco, com apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir! Obrigado, Camila. Aline, no finalzinho da nossa última pergunta, você estava falando justamente sobre a questão, agora entrando na questão da alimentação, né? Falando que a gente ainda tem muito poucos dados ainda com relação a essa alimentação do indígena. No entanto, existem alguns trabalhos descrevendo alguns problemas, alguns alimentos. Queria que você desse um panorama assim, geral. O que acontece hoje, pelo menos no que se sabe, né, que já foi, de certa forma, um pouco mapeado, qual é a característica de grupos de alimentos, de alimentação que esses indígenas têm? E mais, eu iria um pouco além. O que isso gera de problema atualmente em termos de saúde para essa população? A gente recentemente viu casos aí de uma desnutrição muito severa, que para algumas pessoas que não eram da área foi uma coisa assim extremamente preocupante, mas que muita gente já sabia, principalmente as pessoas que estudam da área, que a situação estava ocorrendo há algum tempo. Eu queria então que você desse um panorama de como é que está essa alimentação hoje e quais são os principais desafios que a gente tem no âmbito da nutrição para essa população. Então, Anderson, eu acho que assim, a sua pergunta, quando a gente fala mais direcionada à questão de grupo, vamos por parte dos grupos de alimentos, né? É uma coisa que é muito difícil de responder, porque a gente está falando de grupos que vivem no país inteiro, em todos os estados, né, do nosso país. Então, que por si só já tem características também geográficas diferenciadas e, como eu falei, tem características, uma sociodiversidade muito grande, características sociais e ambientais muito diversas. A gente Então, poderia assim, imaginar que eles comem mais o grupo de frutas e hortaliças, mas isso não é verdade, ou é? não necessariamente é. E isso vai variar de acordo com o grupo que você está falando. Eu posso até, de repente, um grupo que vive num território, numa área, né, indígena, numa reserva indígena mais isolada, onde, de repente, o acesso ao mercado regional, o acesso a uma área urbana é mais distante, pode ser que tenda a consumir um pouco mais nesse sentido, mas enfim, eles todos também, então, não vão para a cidade, vão para a urbana, ou vão, enfim, comprar determinados alimentos, e a questão dos ultraprocessados é uma problemática para indígenas e para não indígenas, né? A questão do avanço, né, do consumo de ultraprocessados, a questão de envolvendo o marketing que se tem em cima disso é uma realidade para todos, né? Não, isso não os exclui também disso. Então, isso pensando num cenário que seria mais remoto, mais distante geograficamente. Mas você está falando de outros indígenas que vivem mais próximos de outros mercados regionais, ou então que vivem em área urbana, vão sofrer, digamos assim, as mesmas consequências em termos de alimentação do que o não indígena. Então, isso é uma das questões, quando a gente fala a diferença, talvez seja aqui. Quando a gente fala de indígenas, a gente tende a imaginar que vão comer mais mandioca, por exemplo, e vão comer, de repente, mais mandioca os grupos que estão mais, de repente, na região norte, assim como
outros não indígenas também consomem mais mandioca lá do que, de repente, aqui, sabe? E isso vai variar muito em função dessas características socioculturais, entendeu? E aí também, assim, a gente não pode negar muito também se fala sobre a questão da alimentação, no que diz respeito a não pode consumir ultraprocessado. Já ouvi isso, inclusive de profissionais de saúde. Mas ele está comendo, foi comprar uma determinada coisa na cidade, isso num determinado, isso aí foi uma coisa que eu vivenciei, né? Um determinado indígena foi comprar, recebeu lá o benefício social, foi comprar determinada coisa na cidade e voltou. Não, ele não pode comprar isso. Aí eu lembro de eu conversando com esse outro profissional de saúde, eu falei, mas você também não compra? E você também não poderia comprar se fosse por essa mesma lógica, né? Então, assim, não é porque ele é indígena, ele não pode comprar, ou ele tem que consumir mais, de repente, outras questões. Na verdade, eles também estão sob influência de marketing igual, de mídia igual, sabe? Enfim, então, isso é uma questão de quando a gente pensa em saúde, em alimentação mesmo, a gente pensa nessas dificuldades e nessas complexidades também envolvidas. E é claro que, além de tudo, a gente tem outras questões relacionadas, como a questão de respeito às questões culturais. Quantas vezes a gente já não vivenciou, principalmente ao longo dos últimos 4 anos, situações que impactou, inclusive por conta da pandemia de Covid-19, a situação de doação de cestas, e aí cestas de alimentos com produtos, além de produtos ultraprocessados, ricos em açúcares, em gorduras e tudo mais, de produtos que não são socialmente e culturalmente adequados àquela realidade. Quantas vezes você vivenciou disso? Sabe? Quantas vezes também já não se teve situações de doações ou qualquer outra situação que envolva também o acesso a alimentos, de alimentos também não são socialmente ou culturalmente adequados, porque a gente também tem que respeitar isso, e isso é um grande desafio, da gente entender, enquanto, né, profissional de nutrição, quando a gente está em determinado local, o que é culturalmente um alimento aceitável para aquele local, ou para aquele determinado momento da vida deles, ou para aquele determinado região. Então, isso é uma das grandes complexidades que a gente tem. Além disso, a gente não pode negar a questão quando a gente pensa nas inúmeras formas de insegurança alimentar, porque são povos que também, assim como os não indígenas, enfrentam determinadas situações de insegurança alimentar que vão além da questão da fome, que sim, devem ter, né? A gente não está falando que devem ter, porque a gente não tem uma avaliação concreta nesse sentido. Mas, além disso, a gente está falando de segurança alimentar, porque que eles frequentemente têm os territórios ameaçados, situações ambientais corriqueiras como desmatamentos, como poluição, como uso de agrotóxicos indevidos numa terra do lado deles, e que vai impactar diretamente. Tem situações de ameaças territoriais constantes, o que vai ameaçar, claro, a segurança alimentar deles de alguma maneira também, né? Além de todas as outras violações que tem de direitos humanos. Então, quando a gente pensa na alimentação, acho que a gente tem sempre que pensar junto com essa complexidade envolvida, sabe, no que diz respeito. E aí você também comentou sobre a questão de um panorama, né, mais recente, né, que o caso do Yanomami trouxe à tona, né, uma situação, como você bem colocou, que de alguma maneira já era esperado, já era alertado isso, né, por alguns órgãos e pessoas que trabalham na área. Isso já tinha sido, na verdade, a gente já tem relatos disso desde do ano passado, já vinha se falando, alertando sobre a situação específica do Yanomami, mas se a gente for olhar, por exemplo, na própria literatura que a gente tem do Yanomami, a gente vê trabalhos de 5, 10 anos atrás, onde as prevalências de baixo peso por idade, ou baixa estatura por idade em crianças menores de 5 anos, eram cerca de 80%, chegou de 80% da população, 50% da população. Então, assim, não é algo recente, mas é algo, sim, que se acentuou, e as violações dos direitos humanos foram muito mais graves nesses últimos tempos, não tenho a menor dúvida. Mas a questão do Yanomami é uma questão que outros povos indígenas talvez vivem em situações corriqueiras, semelhantes. Quando a gente pensa, por exemplo, tentando assim, olhar nacionalmente os povos indígenas, e de novo, estou falando de dados agora que foram coletados há mais de 10 anos atrás. Há mais de 10 anos atrás, a gente tinha uma prevalência de baixa estatura por idade entre as crianças indígenas com cerca de 30%. Esses valores são cerca de 6 vezes mais do que na população não indígena, no mesmo período.
entendeu? Então, assim, eu estou falando de valores que são parecidos com o Brasil não indígena dos anos 70, e ainda são maiores do Brasil não indígena dos anos 70, sabe? Então, são valores que são muito mais elevados. Isso vale para o muito baixo peso, isso vale também para a obesidade, isso vale para a anemia, onde a anemia é uma questão que, principalmente entre crianças e mulheres em idade fértil, mas entre crianças é muito comum você ver alguns grupos étnicos com prevalência de anemia em torno de 50% a 80% nas crianças. Então, são situações, são problemas de saúde pública, enfim, que já são antigos, e aí se tinha toda uma estruturação que, na verdade, até em torno, no início dos anos 2000, e aí eu diria que até um pouco, aproximadamente em 2010, 2015, se tinha toda uma política, ações e programas direcionados a essa vigilância alimentar nutricional, ações direcionadas mais especificamente a esses povos, e que só foram sofrendo desmontes ao longo do tempo, e mais recentemente desmontes mais acentuados, né? Então a gente tem esse panorama que é claro que varia de acordo com a região, com o grupo étnico, que vão ter grupos que vão ter valores mais elevados, a gente vai ter grupos que, ao mesmo tempo, a gente tem prevalências de desnutrição muito alta em crianças, mas tem prevalências de excesso de peso, que é o sobrepeso e obesidade em adultos, na ordem de 70% a 80%. Coexistindo esses problemas junto com a anemia em uma mesmo local, sem contar situações que envolvem acesso a serviços de saúde, problemas de poluição ambiental, ameaças territoriais, problemas relacionados a saneamento básico. Então, tudo isso que faz um combo, na verdade, onde você, de novo, a gente consegue entender por que, de maneira geral, são grupos que têm os indicadores de saúde mais desfavoráveis, né? Então, assim, a ameaça que eles têm, né, as graves ameaças com os desmontes das políticas públicas mais recentemente, né, e a ausência de garantia de território, que é uma realidade ainda, hoje em dia, eu diria que só acentua as situações relacionadas aos indicadores desfavoráveis de alimentação e nutrição que a gente tem. Então, assim, o reconhecimento dessas desigualdades é a principal coisa para a gente pensar. E quando a gente pensa o trabalho com povos indígenas, é reconhecer essas desigualdades, que elas são históricas, que elas são sociais e elas são intrínsecas, né, nessas sociedades, e a gente não pode pensar em nada relacionado à alimentação e nutrição sem pensar nas desigualdades sociais, diferentes impactos que muitos desses grupos vivem. Aline, entrando um pouco agora no lado da ciência, né? Você recentemente publicou um trabalho sobre a situação das crianças, né? Da questão do peso ao nascer, uma importante revista de saúde pública aqui do país. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse trabalho seu como pesquisadora, e aí também uma curiosidade, né? Como é que é ser pesquisadora num campo desse? Talvez se você pudesse trazer uma história também, acho que seria legal para as pessoas conhecerem o desafio que é trabalhar com pesquisa num campo desafiador, que são, na verdade, os povos indígenas. Bom, então, esse trabalho que você até mencionou, ele ainda foi fruto do inquérito nacional, né? Aquele que eu já mencionei, e a gente sempre falava assim que o peso ao nascer era uma coisa que a gente não conseguia, né? Estava previsto quando a gente foi coletar os dados, né? E a gente não conseguia avançar, e a gente não conseguia avançar pela questão justamente dos dados ausentes que a gente encontrou, porque mesmo nascendo, né, majoritariamente, e aí os dados do inquérito nacional, eles foram direcionados aos grupos indígenas que viviam na área rural, a gente, na verdade, deveria ter esse registro, seja em caderneta de saúde da criança ou qualquer outro documento que a própria Secretaria Especial de Saúde Indígena ou qualquer outro órgão ali do DSEID pudesse ter. Mas a gente ficou muito chocado com a ausência desses dados. Então, a gente está falando de regiões que tinham mais da metade da ausência de dados de peso ao nascer, né? E eu estou falando, quando você fala assim, porque então nasceu na aldeia, mas não, eu estou falando desses dados, inclusive, de crianças que nasceram em hospitais. Então, assim, como é que você não tem um dado de um peso ao nascer de uma criança que nasce num hospital? Né? Então, isso é uma realidade que, principalmente na região Norte e Nordeste, foi muito marcado nesse trabalho, né? A ausência de dados muito grande. E aí, de outra coisa que também foi muito relevante, é que o peso médio ao nascer da criança indígena é muito semelhante ao da criança não indígena, o que mostra até que, apesar das condições muito ruins de pré-natal e da ausência de pré-natal em muitas das regiões, as crianças indígenas normalmente nascem até bem,
O grande lance, o que acontece é o depois do nascimento. E o impacto disso, e aí tem trabalhos, inclusive, um dos trabalhos que eu já fiz, que foi direcionado ao grupo, né, Chavante, percebo claramente quando você avalia o crescimento dessas crianças, que eles nascem bem, e aí quando vem a questão do peso, né, ao longo talvez do terceiro, quarto mês, começa o problema relacionado ao ganho de peso, e o ganho da estatura, do comprimento, ele começa lá em torno do sexto mês. E aí eles fecham lá os primeiros 1.000 dias, vamos dizer assim, que são os primeiros 2 anos, que é uma janela muito importante da avaliação do crescimento infantil que a gente tem, de uma maneira muito próxima, e com prevalência muito alta de nutrição, ou muito próxima do mínimo que a gente espera. Então, assim, o problema não é o nascer, o problema é o que acontece ao longo, e o que acontece ao longo está relacionado, sem dúvida nenhuma, às questões ambientais, sociais, falta de saneamento, de estrutura, acesso a serviço de saúde, que muitos desses grupos têm, no caso dos Chavantes, né? Que eu estava exemplificando isso, um trabalho que, infelizmente, a gente só tem com um grupo indígena do país, porque a gente é muito difícil fazer esse tipo de trabalho, esse coleta de dados, né? E aí esbarra exatamente na sua outra pergunta, né? Como é que é fazer, como é que é trabalhar com esses grupos? Além da questão da própria dificuldade em si, não é do acesso em termos geográfico, né? Eu acho muito que você tem que eu costumo falar que o perfil, acho que você tem que estar para trabalhar com esses grupos, e não só indígenas, mas outros, você tem que se sentir incomodada de alguma maneira para você tentar ir lá e ver. E o olhar não é um olhar romantizador, porque a gente tende a ter um olhar romantizador de que vamos lá para consertar tudo, ajeitar tudo, e aí aquele olhar que é muito comum em profissionais de saúde, estou indo lá para levar, sabe, conhecimento, e a coisa não está totalmente fora daí, tá? Na verdade, a gente aprende muito mais do que outra coisa, e quantas vezes, nossa, tem várias histórias que aí ultrapassaria vários podcasts de como a gente aprende, né, de lá, e como a gente desconstrói o que a gente fala exatamente a ciência da nutrição, né? E é isso, eu acho que é o saber, né, biomédico convivendo com o saber tradicional, que é o grande desafio não só para povos indígenas, quanto em várias outras realidades do nosso país. Então, assim, tem a questão do desafio da gente conseguir, em termos de pesquisa, financiamento, porque não é fácil, não são pesquisas baratas. A gente não precisa de tempo, né? Porque se deslocar para lá, por exemplo, Chavante é um dos grupos, especialmente o Chavante de Pimentel Barbosa, é onde eu tive a oportunidade de trabalhar várias vezes. Eu vou lá naquele território desde 2006. Então, assim, a gente já tem, claro, uma outra relação, e esse ano, inclusive, está previsto para voltar lá, mas a gente tem toda uma estrutura, né, de acordos para a gente tentar ir, inclusive financeiro, para se conseguir o projeto, conseguir financiamento, conseguir não sei o quê, tudo para se tentar ir. Para chegar até lá, pelo menos eu tenho que pegar um avião até uma determinada capital, depois pegar um ônibus em torno de 10, 11 horas para a cidade mais próxima, e depois pegar um carro para chegar até os aldeias. Então, assim, é um deslocamento grande, não só financeiro, né, caro, mas é um deslocamento grande também, que também você envolve, tem toda uma questão de permissões para você entrada no local, que nesse caso especificamente não é problema para a gente, pela outra relação que a gente tem, e a demanda que a gente tem, isso é uma das coisas que eu acho que foi mais bacana das possibilidades de trabalho, que na maioria das vezes que eu fiz, onde a demanda vinha muito deles, sabe, assim, eles querendo entender melhor o que acontecia, querendo entender melhor o que estava rolando, e aí a gente, sim, né, com o nosso olhar, talvez, quanto pesquisa, dar visibilidade ao tema, podendo tentar entender, não que muitas vezes a gente não ia entender, mas as perguntas, eu lembro quantas vezes eu perguntava, mas por que a gente está aumentando tanto o peso? Por que as crianças continuam morrendo de desnutrição, né? Não com esse termo, eles usavam, claro, os termos deles. Então, assim, e são coisas que a gente continua, claro, talvez a gente tenha algumas respostas, mas não tem respostas concretas, né? E aí a gente fica sempre num papel também de cobrança, né, dos órgãos competentes da área, que eu acho que é um papel que se tem, né, e aí principalmente enquanto GT a gente faz muito nesse papel de dar visibilidade, mas de cobrar também o que porque a gente, quanto papel de pesquisador, e aí no caso da minha atuação, é claro que a gente pode, pela pesquisa, dar visibilidade, dar várias outras situações, mas a gente precisa de outras soluções também, porque isso precisa ir além, né? Dar visibilidade, mas e aí? O que se faz com isso, né? Então,
Isso eu acho que é um dos grandes desafios quando a gente pensa, né? E aí Aí tem histórias, assim, eu particularmente sempre gostei existem áreas e áreas indígenas, territórios indígenas, aldeias e aldeias, né? Aldeias onde eu já pude ir e ficava, fazia trabalho, voltava para o hotel, ou voltava para o lugar que a gente estava, sabe? Porque as aldeias estavam todas ali ao longo da rua. Já tive a maioria das aldeias onde a gente acampava onde dava, ou levava a nossa barraca, e aí sim, acampava onde dava, então conseguia, por vezes, dormir normalmente as equipes, né, de saúde diária, que normalmente envolve um técnico de enfermagem, às vezes um enfermeiro, eles têm uma estrutura mínima para ficar em área, como a gente chama, né? Então, que são profissionais de saúde que normalmente passam 10, 15 dias, 20 dias ou 30 dias em área e depois faz a folga. Eles têm uma estrutura de trabalho um pouco diferente e, na verdade, uma estrutura de trabalho muito precária nesse sentido, porque já passei por situações onde a gente estava lá e os profissionais de saúde, com contrato né, ou via Ministério da Saúde, ou outros ONGs ou outras organizações, eram literalmente esquecidos. Estava na data deles de voltarem e não tinha carro para irem buscar, ou então não tinha, às vezes, um monomotor para ir buscar, porque, às vezes, a dificuldade de acesso, ou então barco, enfim, tem tudo isso, né? Então, a gente tinha esse trabalho, e é um trabalho que... Mas aí eu, particularmente, sempre gostei, achei isso um desafio, ir nesses locais, e aí entender um pouco melhor o que você faz a imersão, né, no local, né? Você não vai só ali de visita, você passa, por mais que você passe às vezes pouco tempo, 5 dias, 10 dias, 15 dias, é relativamente pouco, mas você consegue fazer uma imersão e entender um pouco melhor, porque você dorme e acorda literalmente naquele local, então você consegue entender um pouco melhor até a dinâmica, né, do local para se entender. Então, muitas das vezes, dos trabalhos que eu fiz, envolviam isso. E é claro que, e aí eu até entendo que tem muito poucas pessoas também dispostas a fazer isso, né? As pessoas normalmente não têm essa disponibilidade, seja de tempo também, ou de estrutura para ir e ficar nessas condições, porque às vezes você está falando de condições essas que não tem, às vezes, uma luz elétrica, que você não tem uma água encanada, sabe? Você tem que fazer com situações literalmente, como eu falei uma vez para uma aluna, eu falei, é um acampamento, mas não é um acampamento, como vocês falam com esse termo Nutella aí, não, é um acampamento de verdade, né? Então, e aí, enfim, mas você tem que ter realmente uma predisposição para isso, né? E aí você, principalmente, eu acho que é o preparo no sentido de entender um pouco melhor a realidade, principalmente quem vai a primeira vez, para não se chocar, porque a tendência é chocar, é culpabilizar, porque a nossa formação biomédica é muito pautada em culpabilizar o outro, né? E aí a tendência de chegar nesses lugares é culpabilizar também o outro, antes de entender, né, a dinâmica, o que acontece, o porquê que, de repente, eles têm determinadas ações ou estão fazendo determinadas situações, né? E aí você me pediu para contar de alguma das situações, né? E aí, principalmente dessa construção, dessa desconstrução, eu falo que é sempre uma construção e desconstrução, né? Da ciência do saber, da nutrição, né? E do saber biomédico. Eu tive uma vez uma situação onde eu estava fazendo um trabalho que envolvia também o Ministério da Saúde, tá? Que era no meu trabalho também tinha uma parte, né, da pesquisa, e aí eu estava no norte do país, estava numa região de uma aldeia que o acesso, ou você passava mais de um dia, se eu não me engano, de barco, ou então você ia de avião, de monomotor, né? Então, a gente estava lá, no caso, tinha chegado lá de monomotor e estava lá numa região que era bem distante, geograficamente era bem distante. E aí, normalmente, as saídas, né, dessas pessoas, dos indígenas, quando eram encaminhados para um hospital ou para qualquer outra situação, onde precisava de um serviço médico mais especializado, eles tinham que sair, normalmente, de monomotor, né? Ou então de barco, passar mais tempo em barco. E aí a gente estava lá passando esse tempo e uma criança nasceu. A gente até foi avisada para os profissionais de área, né, os técnicos de enfermagem foram avisados, a gente estava lá também, vimos a criança um pouco depois, porque, enfim, sem nenhuma intercorrência, nasceu bem ok. E aí, 3, 5 dias depois, no máximo, alguma coisa assim, um dos profissionais, não, vamos lá visitar essa criança de novo, a gente não foi chamado, mas se foi lá visitar porque sabia do nascimento, e a criança estava visualmente muito, com baixo peso, assim,
não se foi, tinha o peso dela, que se pesou não foi logo ao nascer, né? Foi um pouco depois. A criança estava perdendo peso, um peso significativo, muito maior do que o esperado nos primeiros dias de vida. Visualmente, né, com aqueles sinais, talvez de uma possível desnutrição, a pele já com bastante, né, sem aquela gordura que a gente espera que um bebê tenha, né? Talvez com possível sinal de desidratação, não se sabia, e ao certo ele estava muito avaliando aí clinicamente a situação, e a criança estava amamentando, porque assim, visualmente ela amamentava, ela estava até amamentando no peito ali da mãe dela, mas então, problemas relacionados ao leite aparentemente não era, porque uma mãe tinha uma quantidade razoável de leite, estava amamentando. Então, o que estava acontecendo com essa criança? E aí, isso foi uma das situações onde a equipe falou assim, nossa, a criança, ela precisa, se esperou mais uns 2 dias, talvez ela continuava com o mesmo quadro, assim, essa criança talvez tenha uma outra questão mais fisiológica, que precisa de uma avaliação mais específica, que aqui a gente não vai dar conta. Se ela está amamentando, se está respondendo que está tudo indo ok, alguma outra coisa tem que ser de avaliação. E aí, quando a gente foi falar, né, principalmente era quem entendia melhor, era o pai da criança que falava, né, o português, a gente foi explicar um pouco a situação, e aí ele riu, né, pra gente, falou pra gente não se preocupar, que o que tinha acontecido é que era que o espírito do macaco, ele falou com os termos dele, né, eu estou fazendo aqui um termo mais simples, tinha levado a criança, mas o xamã, né, ali daquela região já estava trabalhando para aquilo ser sanado, aquele problema ser sanado. E aí a gente ficou parado e falou, e agora? Não pode se levar à força, né, de jeito nenhum. Sim, existe um saber aí de uma crença, alguma situação que a criança, de repente, vivenciou, passou e que a gente não sabe, né, não teve, e que a gente vai ter que precisar respeitar. E aí, só que é aquele respeito que a gente fala assim, aí bate a parte biomédica, né? E agora? Será que vai? Será que está fazendo a atitude certa? Será que não estamos, né? E aí a gente fica sempre nesse impasse. Eu tive que sair uns 2 dias depois de lá, mas eu tive notícias na semana seguinte que a criança voltou a ganhar peso, ficou tudo bem, a criança, assim, seguiu bem. Então, assim, eu falo que se a gente tivesse, né, enquanto na nossa formação, a tendência é tentar a intervenção direta, e aí é o tempo que a gente tem que entender o quanto é a nossa intervenção, o quanto é o nosso saber, o quanto é o outro, o quanto os dois, muitas vezes, precisam caminhar junto, né, os 2 saberes que eu estou falando precisam caminhar junto, coexistir e se respeitar também mutuamente, como acontece em vários outros cenários, por exemplo, de internação hospitalar que a gente tem, especialmente no norte do país, onde a gente tem até enfermarias que são adaptadas com situações que envolvem o respeito dos 2 saberes, né? Que aí é uma coisa que a gente tem que sempre lidar. Então, eu sempre falo que essa é uma história, para mim, que ficou bastante emblemática, assim, quando a gente pensa na questão da ciência da nutrição, né? Puxando esse gancho aí, Aline, a gente no final do programa, a gente sempre pede que o nosso convidado, a nossa convidada, escolha uma imagem. Né? Quem está acompanhando a gente pelas plataformas de streaming pode acompanhar essa imagem no nosso site, www.cienciadanutrição.com.br. Mas quem está acompanhando a gente no canal do YouTube, vou pedir para a nossa equipe projetar aí essa imagem. Queria que você dissesse um pouquinho por que você escolheu essa imagem, né? E o que ela, na verdade, remete dentro dessa área da ciência da nutrição. Então, essa imagem, né, que é uma árvore da vida, né, como para mim, pelo menos, me lembra a árvore da vida, para mim é uma imagem super complexa e tem vários significados. E é exatamente por isso que eu acho que ela tem a ver com a ciência da nutrição. Porque eu acho que a gente, é claro que tem uma definição do que é a nutrição, do que é, né, a ciência da nutrição, mas a ciência da nutrição ela tem uma base muito bem fundamentada, muito bem enraizada, e aí a gente tem vários caminhos. E aí, assim como a árvore da vida, ela tem não só várias interpretações, e é muito antiga, e eu acho que a ciência da nutrição, apesar de não ter este reconhecimento enquanto ciência há muito tempo, mas a gente está falando de comida, de alimentação, de nutrição, e assim, desde o ser humano precisa disso para viver. Então, na verdade, para mim, ela é muito mais antiga, remete a tempos muito mais remotos do que ela é reconhecida de fato, né? Ou como ela é reconhecida. E eu acho que a árvore da vida tem um pouco dessa história que, a depender, né, do significado dela, seja para o lado psicológico, ou para o lado da religiosidade, ou para o lado espiritual, não sei o quê, ela vai trazer vários significados e ela vai remontar, às vezes, até a questões muito antigas, né? É uma simbologia muito antiga,
né? Você tem assim, histórias da vida de simbologias, né? De coisas muito antigas. Então, é muito complexo quando você pensa nesse símbolo e nas várias possibilidades de interpretações que tem, de ramificações e de interpretações pessoais. E aí eu acho que é muito nesse sentido que, quando eu penso na ciência da nutrição e no trabalho que eu faço, eu penso muito nesse sentido, que eu acho que é uma coisa que, claro, que tem uma base muito robusta, tem uma solidez, e eu acho que a árvore em si, para mim, simboliza isso, é uma coisa grande, é uma coisa grandiosa, mas com uma base muito, muito forte, e que ela vai ramificar para vários locais, e ela tem várias maneiras de se reinventar, né? E uma árvore, assim, como um símbolo de uma árvore em si, ela tem várias maneiras de se reinventar, e horas ela está muito murchinha, ou então parece estar sem nenhuma folha, dependendo dessas horas, ela parece estar muito mais frondosa, e eu acho que essa reinvenção, sem perder a base, e as diferentes interpretações que se pode ter, eu acho que é muito nesse sentido que a ciência da nutrição tem para mim, entendeu? E eu acho que as pessoas veem a nutrição com diferentes olhares. É claro que tem, às vezes, um olhar mais forte, né? Talvez pela fama, pela formação que se tenha, mas eu acho que a nutrição, ela permite tantos olhares, tantas maneiras, né? De tantos trabalhos, e o nutricionista poderia e pode atuar de tantas maneiras, e maneiras que, às vezes, a gente nem para pensar no nosso potencial de atuação, que eu acho que é um pouco esse símbolo que a árvore tem e me lembra. Aline, quando toca essa musiquinha, quer dizer que, infelizmente, a gente tem que terminar, mas hoje o programa foi muito especial, e eu queria, antes da gente terminar, chamar a Bianca para lembrar os nossos ouvintes onde é que eles podem nos encontrar nas redes sociais. Bianca, está com você a palavra. Olá pessoal, aqui é a Bianca. Estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigado, Bianca. Aline, eu queria agradecer muito a sua presença conosco. Particularmente para mim, assim, foi um aprendizado muito grande. A gente trabalha em outras áreas da nutrição, ter essa visão bem diferente, como você falou. Antes de mais nada, eu queria te parabenizar pelo trabalho, pelo desafio que você carrega como pesquisadora num campo desafiador, que é a população indígena. Não pela população, mas os desafios que a pesquisa nesse campo trazem. E te passo a palavra para as suas considerações finais, tudo aquilo que você quiser divulgar, o nosso espaço está aberto. Mais uma vez eu queria agradecer, enfim, acho que não só, eu acho que o formato, né, o programa que vocês têm, a lembrança de trazer essa temática, porque muitas vezes nem isso as pessoas, né, lembram, né, do quanto da importância disso. Eu acho que a sensibilidade também nesse sentido, eu acho que é algo que toca e tende a tocar também, principalmente alunos que estão ainda na graduação, estão se formando, ou talvez não estão numa pós-graduação, alguma coisa assim. Queria então parabenizar pelo super trabalho aí de vocês também, que eu já vi, já acompanhei um pouco. A Luana eu conheço há um pouco mais tempo, né? É um super prazer conhecer vocês, as meninas também que foram incansáveis aí nos acordos de datas e essas coisas. A gente sabe que é difícil alinhar as agendas, não é fácil, não é um trabalho fácil. Enfim, sucesso pro programa. E como eu costumo dizer, eu acho que assim, quando eu falo nessa temática ou outras que envolvem as desigualdades em saúde, eu sempre costumo brincar que o meu objetivo é sempre plantar uma sementinha lá no coração de pessoas que às vezes já gostam e nunca tinham parado para pensar se isso já serviu para alguma coisa, ou pelo menos para de alguma maneira ter essa inquietude, né, em algumas pessoas. Para mim, eu já atingi meu objetivo. E super obrigada por esse espaço aqui também. Obrigado, Aline. Obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Luana, você fez falta, hein? A Aline fez questão de pontuar aqui. Esperamos você na próxima. Queria mais uma vez agradecer a você que nos acompanhou até agora no podcast. Se você chegou até o momento, novamente a gente pede que você se inscreva no canal, marque as notificações. Isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. E fechando o nosso podcast de hoje, eu acho que a palavra que a Aline colocou muito para a gente, que os indígenas nos ensinam muito, é a questão da desconstrução, né? Acho que a gente tem, trazendo a simbologia da árvore que a Aline colocou, né? Bases muito sólidas, mas a gente pode desconstruir um pouco a nossa visão da nutrição, principalmente olhando para o lado, para
digamos assim, pro nosso próximo, né? Para aquele que, de certa forma, precisa da gente, mas a gente pode pensar nesse momento, como é que ele está precisando da gente? Será que, de fato, a gente tem os melhores caminhos ou eles vão nos ensinar como é que a gente pode caminhar da melhor maneira? Muito obrigado a você que nos acompanhou. Podcast Ciência da Nutrição.